Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Materiais Inovadores. Meu nome é Diana Barp, mas vocês podem me chamar carinhosamente de Edi. Eu vou começar aí a minha descrição. Sou branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos compridos. Hoje eu estou vestindo uma blusa verde e calça jeans, tá? Eu gostaria de começar aí agradecendo ao pessoal do estúdio que faz essa aula acontecer para vocês e agradecer ao pessoal de Libras aí, a Simone e o Helder, que vão estar aqui conosco durante esta aula, tá? Então vamos dar início aí a nossa aula do nosso componente Materiais Inovadores. Então essa é a atividade 1, desenvolvimento 3. Então sempre lembra que nós temos 3 momentos aí durante a atividade. Nós temos introdução, desenvolvimento e sistematização. Então, nós vamos ter aqui, eu programei 5 aulas de desenvolvimento. Essa é a terceira aula. Então, o nosso aprofundamento é o corpo, saúde e linguagem. Ele engloba a área de ciências da natureza e linguagens. E a nossa unidade curricular 2 é tecnologia e qualidade de vida. Nosso componente, materiais inovadores, ok? Então, seguem aí alguns lembretes que são muito importantes. Então, elabore aí uma rotina de acompanhamento das aulas, tá? Então, aqui o Centro de Mídias, ele pode acompanhar, pode apoiar essas aulas, então você pode buscar material lá no repositório, tá bom? Então, elabore uma rotina de acompanhamento, fazendo aí anotações no seu diário de bordo, que pode ser um caderno, pode ser um bloco de notas aí no celular, tá bom? Acesse e realize as tarefas. Então, se não está aparecendo para você em breve, aparecerão as tarefas referentes a cada uma das aulas, tá? Siga as orientações aí, recomendações aqui da Pro e do seu professor na escola e não esqueça aí de avaliar a nossa aula, é muito importante aí para a gente ter um feedback do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos começar aí, atividade 1, desenvolvimento, tá? A gente vai retomar uma habilidade lá do desenvolvimento 1, que é o analisar a propriedade dos materiais para avaliar a adequação do seu uso em diferentes aplicações, tá bom? Essa habilidade vai permear todo aí essa atividade 1, tá? O objetivo da nossa aula é retomar alguns objetos de conhecimento, como ligações metálicas. Então, a gente já aproveitou na aula passada e retomou, além de ligação metálica, a gente retomou ligação iônica, tá? Então, ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente, a gente retomou a aula anterior e hoje nós vamos falar sobre as estruturas sólidas e vamos falar um pouquinho também das propriedades das ligas metálicas. Geometria molecular, interações intra e interpartículas, a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? E aí eu vou retomar um pouquinho das 3 ligações, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, sempre lembra que ligação iônica vai acontecer com a transferência de elétrons. Então, aqui vamos ver se eu consigo escrever aqui um pouquinho na lousa. Então, ó, o que acontece aqui, ó, com esse último elétron do sódio, ele perde, tá? Então, esse elétron, ele acaba sendo transferido aí para o cloro, tá? E aí, o que acontece? Ó, antes eu tinha 3 camadas, agora eu só tenho 2. Então, o sódio, ó, perdeu essa última camada aqui, ó, ok? E aí, quando ele perde esse elétron, ele fica com 8 na última camada. Então, se você contar o número de elétrons aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, ele fica com 8 elétrons na última, perde esse último para o cloro, e o cloro fica com 8 elétrons na última camada, tá? Com o elétron doado do sódio, ok? Então, a gente pode ir aí para a ligação covalente. Então, lembra, a ligação iônica acontece sempre com transferência de elétrons, tá? Sempre do cátion para o ânion. Então, aquele que perde fica com carga positiva, tá? Por isso que ele fica aqui, ó, Na+, perdeu 1, e o Cl fica com menos porque ele ganhou um elétron, ok? E aqui, ó, na ligação covalente, o que acontece? Eu tenho aqui a representação de uma molécula de água, tá? Então, aqui é um núcleo de um hidrogênio,
aqui é o outro hidrogênio e aqui é o oxigênio, tá? Então, o que que acontece? Tanto o hidrogênio como o oxigênio, eles querem ganhar elétrons. O oxigênio, ele quer ganhar. Ele tem 6 elétrons na última camada para ficar, vamos dizer assim, para estabelecer a regra do octeto, ele quer ganhar 2 para chegar no 8 elétrons, tá? E o hidrogênio é uma exceção, ele fica estável com apenas ganhando mais um elétron. Se ele tem um, ele fica estável com 2 elétrons, então ele quer ganhar mais um. Então, os dois átomos, tanto hidrogênio como oxigênio, têm a tendência em ganhar elétrons. E aí o que acontece? Esse hidrogênio quer ganhar um elétron aqui, ó. Esse outro também quer ganhar um elétron. Mas o oxigênio quer ganhar 2. Então, o que que acontece aqui, ó? Eles vão compartilhar, tá? Então, a gente subentende que eles não... esse elétron aqui não é nem do hidrogênio, nem do oxigênio. Eles compartilham, ok? E aqui eu vou dar o exemplo da ligação metálica. O que que acontece na ligação metálica? Os metais, eles têm a tendência em ter entre 1 e 3 elétrons na última camada. Isso significa que eles tendem a perder esses elétrons. Então, a gente fala que os metais têm elétrons livres na última camada. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, o núcleo de um átomo. Então, vamos pensar que isso aqui seja uma barra de ouro, tá? Então, eu tenho um núcleo do átomo de ouro positivo e um monte de elétrons livres aqui, ó, circulando aqui, ó, ok? Ao redor desses átomos, ok? Então, aí eu tenho os 3 tipos de ligação. Ligação iônica, covalente e metálica, ok? E aí, a gente vai falar um pouquinho da estrutura dos sólidos, tá? Então, hoje a gente vai falar dos sólidos. Então, vamos falar aí a classificação dos sólidos, certo? Os sólidos, eles podem ser classificados em cristalinos ou amorfos, tá? Então, um sólido amorfo, ele não tem ordenação espacial na disposição dos átomos, tá? E o sólido cristalino, o próprio nome já dá uma ideia, vai formar uma rede cristalina, onde os átomos, geralmente, eles são organizados de forma geométrica, tá bom? E aí, ó, quais sólidos geralmente apresentam uma estrutura cristalina, né? Os sais, metais e a maior parte dos minerais que são formados por óxidos, tá? Alguns materiais cerâmicos e polímeros. Repara que eu até pus uma marcação aí, eu deixei marcado em azulzinho essas dois tipos de substâncias. Por quê? Não são todos os materiais cerâmicos e não são todos os polímeros que apresentam estrutura cristalina, porém eles podem apresentar, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E aí eu vou falar um pouquinho dos tipos de sólidos cristalinos, tá? A gente tem sólidos moleculares, covalentes, metálicos e iônicos, tá? Então, os moleculares, eles vão ser formados por átomos e moléculas aí eu dei o exemplo do gelo seco, da água. Pronto, mas a água não é líquida? Sim, mas aqui eu estou falando de água no estado sólido, eu estou falando de gelo, tá? E o gelo seco, que é o CO2, é o dióxido de carbono, ele é um gás que pode também se solidificar, tudo bem? Então, aqui eu estou falando de sólidos. Então, eu tenho sólidos moleculares e covalentes. Qual a diferença entre os dois, tá? Porque uma molécula, ela é formada por ligação covalente, então qual é a diferença entre um sólido molecular e um sólido covalente, tá? Então, o sólido covalente, ele vai ter átomos que estão ligados em redes covalentes, tá bom? Então, aí ele dá o exemplo como o diamante e o quartzo. Eu vou passar para o slide seguinte, ó, só para a gente dar uma olhadinha, para vocês entenderem um pouco a diferença entre o sólido molecular e o covalente. Então, ó, entre os átomos aí de grafite, tem ligações covalentes, mas entre uma rede e outra de grafite, eles são ligados por ligação covalentes também, e não outros tipos de forças que a gente vai ver mais para frente, tá bom?
Então, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre geometria molecular e eu vou explicar um pouquinho depois, mais para frente, os tipos de forças entre as moléculas, tá? Então, entre as moléculas aí, no caso dos compostos moleculares, não são ligados por ligações covalentes, tá? Um composto covalente, sim, além da ligação entre os átomos, a gente tem a ligação entre as redes aí cristalinas, são feitas por ligação covalente, ok? Então, vamos voltar lá. Falamos dos sólidos moleculares, dos sólidos covalentes. Agora, eu vou falar dos sólidos metálicos, que acontecem entre os átomos de metais, tá bom? E aí, eu posso ter metais do mesmo tipo, ou eu posso ter ligas metálicas, tá bom? Que são associação de um ou mais metais, tá? Aliás, desculpa, de dois ou mais metais. Ok? E aí, eu tenho os sólidos iônicos, tá? E aí um exemplo é o cristalzinho de cloreto de sódio, tá bom? Estrutura cristalina aí dos metais, desculpem. Então, se a gente pensar nos metais, geralmente eles montam estruturas cristalinas de 3 tipos: cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacto, tá bom? Então, eu vou dar um exemplos de metais que têm estrutura cúbica de corpo centrado. Então, o ferro, o vanádio, o nióbio, o cromo, tá? Exemplos de metais aí que têm estrutura cúbica de face centrada. É o alumínio, o níquel, a prata, o cobre e o ouro. E metais aí que tem estrutura hexagonal compacta, que é o titânio, o zinco, o magnésio e o cádmio, tá? Então, ó, mas o que são essas estruturas, né? Eu falei que eles podem ter estruturas desse tipo, mas vamos dar uma olhadinha o que são essas estruturas. Então, uma rede cristalina, ela é formada primeiro por uma célula unitária, que é a menor parte que se repete nessa rede cristalina, tá? Então, se vocês olharem aí, ó, essa partezinha aqui, ó, ela se repete aqui, ó, várias vezes, ó, tá? Ela vai se repetindo, ok? Várias vezes, tá bom? Então, essa célula unitária, ela vai representar a menor parte da rede cristalina que se repete, ok? E é sobre essa célula unitária que a gente classifica aí entre cubo de face centrada, cúbico de corpo centrado ou hexagonal. Então, aqui eu tenho a representação dos 3 tipos aí de estrutura que os metais podem apresentar, tá bom? Mas elas não são as únicas e a gente vai ver uma tabelinha mais completa, tá? Aqui eu falei só das estruturas dos metais, mas olha, por exemplo, aqui eu tenho a representação do cristal de cloreto de sódio, ó. Repara que essa estrutura aqui do cloreto, ela vai se repetindo, tá bom? Então, ó, eu tenho 7 formas, tá? De sistemas cristalinos, certo? E dessas 7 eu tenho variações, e aí essas variações a gente chama de 14 redes bravais, tá bom? Então, quais são as 7 formas que podem ter, ó? Cúbica, tetragonal, ortorrômbica, monoclínica, hexagonal, romboédrica e triclínica, ok? Dessas 7 formas básicas, a gente tem 14 aí variações que a gente chama de 14 redes bravais, tá bom? Então, por exemplo, na cúbica aqui, ó, eu já tenho 3 tipos, tá bom? Formando aí 14 estruturas. Vocês não precisam ficar com, vamos dizer assim, não com medo, mas um pouco assustados com esse monte de desenho. Com esse monte de estrutura, porque a gente não vai pedir para que vocês desenhem, nem para que vocês calculem nada em cima desse tipo de estrutura. Isso aqui é só para que vocês consigam identificar, por exemplo, quando eu falar que o ferro, por exemplo, o óxido de ferro 3, que é a hematita, se eu falar que a hematita tem uma estrutura, forma uma rede cristalina do tipo romboédrica, vocês vão saber identificar que é essa estrutura aqui,
tá bom? Então, a gente não vai pedir para calcular nada, a habilidade aqui seria só para vocês identificarem, né, os tipos de rede de cristalina, que vocês consigam entender que existem vários tipos de rede cristalina com vários formatos, tá bom? A gente não vai pedir cálculo, não vai pedir para desenhar, nada desse tipo, não precisa ficar com medo, tá? Aí eu vou falar um pouquinho da propriedade dos metais. Então, geralmente, os metais, eles formam sólidos cristalinos, altos, tá? São sólidos na temperatura ambiente, mas tem exceções. Então, a gente já ouviu falar do mercúrio, que é o único metal líquido na temperatura ambiente, mas a gente tem outros metais que têm temperaturas de fusão aí próximas à temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura ambiente a gente considera 25 graus, mas tem alguns metais que a 39, 40 graus, aí, que não é uma temperatura muito elevada, eles já viram líquidos, tá? É o caso, por exemplo, do gálio, tá? Maleabilidade é uma propriedade aí do material ser moldado, ductibilidade dele ser transformado em fio, brilho, né? Não preciso explicar, mas os metais, eles têm um brilho característico, tá? Dureza variável, porque alguns metais são moles, outros são mais duros. Por exemplo, é muito comum a gente morder o ouro, porque aí o ouro forma uma marquinha, ele é um material mole, e aí se ficar o dente a gente fala, é ouro de verdade, tá? Tem elevada condutibilidade elétrica e térmica, até porque eu falei a ligação metálica acontece com elétrons livres, então vai conduzir eletricidade e vai conduzir calor também, são bons condutores de calor, tá? E aí, propriedade das ligas, tá? Elas podem ser mais eficazes que os metais puros, ok? Porque se a gente pensar, por exemplo, no ouro, o ouro puro é o 24 quilates, mas a gente usa para fazer joia o ouro 18 quilates, que é sempre uma mistura de ouro, 75% ouro e 25% de outros metais, tá? Por que se adiciona outros metais? Porque o ouro é muito mole. Então, a liga metálica, às vezes, ela é mais eficaz do que o próprio metal puro, tá? Apresentam condutividade elétrica e térmica, são resistentes à corrosão, ou seja, são dúcteis, ou seja, podem ser facilmente transformados em fios, diminuição ou aumento do ponto de fusão, então as ligas elas podem diminuir ou aumentar de acordo com o uso do material. Aumento da dureza, aumento da resistência mecânica, aí é o caso do ouro que eu acabei de dar, tá bom? Então a gente mistura, às vezes faz uma liga metálica, mistura outros metais com um determinado metal, para ter uma propriedade que o metal puro sozinho talvez não tivesse, ok? E aqui, gente, eu deixei aí uma brincadeira de verdadeiro ou falso, para a gente continuar a nossa conversa lá no momento de interação, tá bom? Mas, só lembrando aí para vocês, que vocês podem conseguir esse material lá no repositório, então, se a gente não deu tempo aí da gente fazer a brincadeira aqui, vai ficar lá para o momento de interação. Se você quiser buscar esse material, é só entrar no site do repositório, e você consegue puxar aí o PowerPoint e fazer aí a brincadeira com a gente, tá bom? Eu vou começar aí só para a gente fazer aí pelo menos umas 3 afirmações e aí a gente cumprir aí a nossa aulinha. Então, ó, na ligação metálica, os átomos têm elétrons livres? Sim, eles têm tendência a perder elétrons entre 1 e 3 elétrons na última camada, então a gente fala que tem elétrons livres, ok? Na ligação covalente, não há transferência de elétrons? Sim, verdade. O que acontece? Há compartilhamento de elétrons, tá? Os sólidos cristalinos não têm ordenação espacial? Opa, parou aí. Tem, e a gente já viu quais são as formas, tá? Então, geralmente, eles têm uma forma geométrica, eles são organizados, tá? E aí a gente viu lá as 14 redes de Bravais, então... tem que tomar cuidado aí com essa afirmação. Então, a última aí afirmação. Apresentam estruturas cristalinas, sais, metais, a maior parte dos minerais e todos os materiais cerâmicos e polímeros. Lembra que eu coloquei até uma marcação
porque não são todos os materiais cerâmicos e polímeros que apresentam estruturas cristalinas, ok? Então, essa aí é falsa. E a última, os metais são sólidos na temperatura ambiente, sem exceções? Não, a gente já viu que tem exceções, ok? Então, muito obrigado, gente, por ter ficado comigo até o final. Boa aula e bons estudos!